e amém. Queridos, nós estamos trabalhando esta série de mensagens neste mês de março. Já é a nossa terceira mensagem nesse tema, não, segunda mensagem nesse tema, andar por fé em meio ao caos. Domingo passado nós falamos sobre para manter a esperança, andar por fé em meio ao caos para manter viva a nossa esperança. E hoje nós iremos aprender mais um ponto importante do que é andar por fé em meio ao caos. Eu quero começar com a mesma frase de uma música conhecida, popular brasileira conhecida, e que com certeza você ou já cantou, ou já falou essa frase, ou em algum momento da vida você usou a expressão, vai com fé que as coisas vão dar certo. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. É interessante como que isso está enraizado, principalmente na nossa cultura brasileira, esse andar com fé. Então, toda vez que você tem um desafio pela frente, toda vez que nós temos uma decisão a ser tomada, um caminho a ser tomado na nossa vida, nós temos por costume a nossa vida ou falar para alguém, vai com fé, coloca a fé na frente e vai embora. Então é sempre assim, não, agora vai dar certo. É esse sentimento, isso é o andar com fé. É quando você transfere uma confiança para que algo dê certo. E aí, queridos, esse andar com fé, a fé não costuma falhar, é uma expressão que denota total confiança de que nada de ruim possa nos acontecer. Então parece que é um amuleto da nossa vida, que nós acreditamos que quando nós vamos com esta fé, nenhum mal vai nos alcançar, nenhuma coisa ruim pode nos atingir. E aí, então, vai com fé que as coisas vão dar certo. E aí nós pegamos ali aquela direção, fazemos aquela escolha, tomamos aquela decisão, na plena certeza que nós estamos indo com fé, e por consequência disso, nada de ruim vai acontecer. Mas um pensamento como esse, uma expressão que desconsidera a imprevisibilidade que é a vida, a limitação que possui o ser humano, dando-nos um sentimento de que nada poderá nos deter. Então, quando a gente usa essa expressão andar com fé, porque a fé não costuma falhar, ou o fato que nós acreditamos que quando eu coloco a fé as coisas vão dar certo, é exatamente desconsiderar que a vida é imprevisível. É interessante quando você lê o livro de Provérbios, o livro de Salmos, de Provérbios e de Eclesiastes, a diferença é muito grande entre eles. Provérbios parece um livro de matemática, as coisas são lógicas. Se você fizer assim, as coisas acontecerão assim. Mas o mesmo autor de Provérbios escreve Eclesiastes. Mas em Eclesiastes ele considera a imprevisibilidade da vida. Ele fala que coisas ruins acontecem para pessoas más, mas também acontecem para pessoas boas. Mas quando nós andamos com fé, nós acreditamos que nada imprevisível vai acontecer. Ou que nós desconsideramos a nossa própria limitação. Não, vai lá com fé. Você, por exemplo, um exemplo simples, você vai pular de um lugar alto com paraquedas ou com uma corda, e a pessoa fala assim, não, vai com fé. É exatamente você desconsiderar a limitação humana. O fato de você confiar em algo, e aí nos dá um sentimento de que nada vai poder nos deter. Não, agora eu vou com fé e vai dar certo. Queridos, andar com fé, o grande problema desse tipo dessa expressão é que firma-se em uma positividade, sustenta-se por nossa vazia esperança, depende de nossas forças e exige de nós uma constância. Esse é o grande problema de andar com fé. Esta fé exige de nós o tempo todo uma positividade, que a qualquer momento pode acabar a nossa positividade. É uma esperança firmada em algo que pode se perder, com ela a nossa esperança. É acreditar que as nossas forças são capazes de enfrentar os problemas da vida, mas um momento a nossa força acaba. Ou é acreditar que seremos perseverantes, mas em um momento nós não temos mais forças para prosseguir. Queridos, em tempos de caos, não podemos depender de algo firmado em nós mesmos, pois uma hora a esperança acaba, a força diminui, o fôlego não vem, e a vontade será apenas de entregar tudo e não de perseverar.
Esse é o grande problema de andar com fé, que é exatamente confiar em nós mesmos, na nossa própria esperança, expectativa, positividade e o fato de querer perseverar. Uma hora tudo isso acaba. E aí nós não teremos mais a vontade de continuar, mas iremos entregar os pontos. E eis a razão porque muitos de nós estamos cansados e sobrecarregados, porque nós andamos com fé, acreditando apenas na nossa própria capacidade humana. E nesse momento nós nos deparamos com essa realidade, aonde nós estamos cansados e sobrecarregados. Andar com fé é desastroso, é preciso andar por fé. Queridos, andar com fé é desastroso, é preciso andar por fé. Deixa aqui, de forma muito simples, explicar o que é andar por fé, que é diferente de andar com fé. Andar por fé é tirar de foco de nós mesmos e de nossas angústias, para que possamos descansar na graça e no cuidado daquele que pode todas as coisas. Então, diferentemente de andar com fé, é trazer para mim a minha capacidade. Mas andar por fé é exatamente fundamentar a minha esperança, é fundamentar a minha vida de forma completa naquilo que Deus está dizendo, naquilo que Deus fala na sua palavra, naquilo que Deus pode fazer, não na minha força, não na minha capacidade, mas na força e no poder e na graça que Deus tem. Queridos, andar com fé é confiar em nossa própria força, mas andar por fé é confiar na graça e no cuidado de Deus. Eis a escolha que nós temos diante de nós: andar com fé, confiando em nós mesmos, ou andar por fé, fundamentando a nossa fé na palavra, ou seja, confiando na graça e no cuidado de Deus. E eu creio que você precisa fazer essa escolha: uma vida guardada pela graça e cuidado de Deus. É exatamente andar por fé, é fazer uma escolha de andarmos guardados debaixo da graça e do cuidado de Deus. E é esse tema que nós iremos conversar hoje: andar por fé em meio ao caos, para descansar na graça e no cuidado de Deus. Num tempo de cansaço e sobrecarga, é de fundamental importância que nós possamos andar por fé para descansar na graça e no cuidado de Deus. E o texto que nós iremos conversar hoje é o Salmo de número 34, do versículo 1 ao versículo 10. E aí você pode acompanhar conosco a leitura aqui nos slides, ou abrir a sua Bíblia no Salmo 34 e acompanhar conosco aí esta mensagem, que nós iremos aprender 3 pontos importantes sobre andar por fé para descansar na graça e no cuidado de Deus. Olha o que diz o versículo 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Versículo 10. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Este salmo é um dos salmos mais conhecidos e mais citados na palavra de Deus. Talvez você não se recorde desse salmo. Sabe quando alguém fala para você o nome de alguém, você fala assim: olha, pelo nome não me é estranho, mas eu preciso ver a pessoa. E é exatamente esse salmo. Não me é estranho as palavras dele, mas quando nós falamos desse versículo, muitas são as aflições do justo,
mas o Senhor de todas o livra. Aí então nós trazemos à memória este versículo e sabemos que conhecemos então parte desse salmo. Esse salmo que revela muito sobre a história do rei Davi. Esse homem que foi chamado por Deus para ser rei e para governar sobre Israel. Mas o salmista ele passa por uma sequência de experiências de livramentos. Desde o momento que Samuel chega na casa de Jessé para escolher dentre os filhos de Jessé, um deles seria então o rei no lugar de Saul, já que Saul havia desobedecido a Deus, havia feito algo que não caberia a ele, mas sim ao sacerdote. E por essa desobediência, Deus decide então que Saul não iria mais governar sobre Israel. E aí então Deus fala que levantaria um novo rei e manda o profeta à casa de Jessé, e dentre os filhos de Jessé ele levantaria um novo rei. E assim então ele escolhe Davi para ser esse rei. Aparentemente, depois de escolher rei Davi como rei, as coisas fluiriam da melhor maneira para a vida de Davi. Mas não foi exatamente assim que aconteceu. E Saul não gostou da ideia e decide perseguir a vida de Davi. Decide então tirar a vida de Davi. E a vida de Davi passa agora a ser uma constante experiência de livramentos da parte de Deus. Olha que interessante o que fala em 1 Samuel 20, versículo 1. Então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá e veio e disse a Jonatas: Que fiz eu? Qual é a minha culpa? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? Aqui então ele procura Jonatas, filho de Saul, e conversa com ele, questionando o que ele tinha feito de errado, para que Saul quisesse tirar a sua vida. E aí vem todo esse capítulo falando exatamente dessa fuga de Davi. Ele faz um acordo com Jonatas e foge da presença de Saul. Ele vai até a noite à casa de Aimeleque, um sacerdote, e ele então pede que Aimeleque o sustentasse. E ele come na casa de Aimeleque, e ele pega uma espada na casa desse sacerdote. A mesma espada que ele tomou do gigante da Golias. E ele se protege com aquela espada, mas ele foge. E nessa fuga, ele vai para a casa de um outro rei, agora o rei dos filisteus, que era exatamente o rei de Golias. E ele procura refúgio, procura se esconder naquele lugar. Mas um homem reconhece Davi, se aproxima de Aquis, rei dos filisteus, e fala: Davi é fugitivo, Davi que matou Golias, Davi está aqui entre os seus homens. Naquele momento, então, Davi teve muito medo. E olha o que diz o texto. Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia de doido, engravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então Davi ele escuta alguém denunciando a sua presença ali, e com medo do rei dos filisteus, o rei de Gate, o rei Aquis, o que Davi faz? Naquele momento ele se faz de louco. É aquilo que sabe que eu tenho costume, o ditado popular hoje, é melhor fingir demência. É exatamente isso que Davi está fazendo aqui, fingindo demência, fingindo loucura, para que ele não fosse morto. E neste momento, o que o rei Aquis faz? Quem trouxe esse louco à minha presença? Será que eu já não tenho tanto louco? Essa é a expressão que ele usa. Será que eu já não tenho tanto louco aqui para vir mais um louco para eu cuidar? E naquele momento ele expulsa Davi da sua presença. Queridos, é interessante que Davi, nesse momento, ele diz o seguinte no Salmo 34: Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Davi, então, neste momento, ele tem a experiência da graça e do cuidado de Deus em sua vida. Ele é perseguido, ele é ameaçado de morte, mas em todos os momentos ele clama pela presença de Deus diante do perigo, diante de momentos de dificuldade. E ele experimenta a graça e o cuidado de Deus na sua vida. E neste momento, ele faz um voto de louvor à presença de Deus. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios.
Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Eu vi agora há pouco aqui o Vanderlei Cardoso entrou com a gente aqui, foi meu presbítero lá em Itararé. Eu tenho certeza que quando ele lê esse salmo, esse trecho, ele lê cantando, que era uma das igrejas que nós cantávamos na igreja de Itararé. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome, seu glorioso nome. Eu não sei cantar, mas era essa música que nós cantávamos. E é desse salmo, que é exatamente um sentimento de gratidão, de louvor, pela certeza que Deus esteve cuidando da vida de Davi e provendo livramento o tempo todo. Queridos, aí nós aprendemos que é andar por fé para descansar na graça e no cuidado de Deus. 3 lições importantes para que nós possamos não andar com fé. Davi poderia ter escolhido andar com fé, mas ele toma a decisão de andar por fé para descansar na graça e no cuidado de Deus. A primeira lição que nós aprendemos com esse texto é: estratégias humanas maquiam, mas Deus provê livramento. Estratégias humanas vão maquiar a situação, mas somente Deus provê o livramento. Davi estava passando, no contexto do salmo, aflição, tribulação, temores e angústias. São as expressões que Davi utiliza ao longo do salmo para definir o momento que ele estava vivendo. E é interessante que Davi poderia ter escolhido andar com fé. Se ele andasse com fé, ele ia olhar, por exemplo, a vida de Jonatas e saber que ele só conseguiu se livrar porque Jonatas esteve com ele. Ou porque Aimeleque deu o sustento, deu alimento para ele. Ou pelo seu próprio talento de ator. Se não fosse a minha capacidade humana de pensar em fingir demência naquele momento, talvez eu não estaria vivo agora. A sorte em si, a sorte de encontrar no mesmo local tanto loucos que o rei Aquis não quis ficar com ele. Ou a família e amigos, nesse momento ele estava na caverna de Adulão, que foge então da presença do rei Aquis e se esconde na caverna de Adulão. E aí então ali ele recebe os seus familiares e os seus amigos. Talvez se ele andasse com fé, a confiança dele seria depositada nessas pessoas e nessas circunstâncias. E aí então ele acreditaria que por causa dessas pessoas e dessas circunstâncias que ele teve o livramento. Mas Davi não anda com fé, porque ele sabe que ele passou por um livramento, por um acolhimento e por uma providência. Ele trocou o lamento, a tristeza, a angústia, os temores, para experimentar o livramento, o acolhimento e a providência. Por quê? Porque Davi decide andar por fé. Ele não olha para aquelas pessoas, para as circunstâncias, seu próprio talento de ator, mas ele olha exatamente para aquele que fez todas as coisas. E olha como ele expressa isso: busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Queridos, Davi, ele maquiou a situação conversando com Jonatas, conversando com Aimeleque, se fazendo de doido, se escondendo na caverna de Adulão, conversando com seus familiares, com os homens que se juntaram a ele, mas em todo o tempo ele olhava as circunstâncias, mas não era nisto que ele depositava a sua confiança. Mas ele depositava a sua confiança totalmente em Deus. Em todo o tempo ele clama pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus. Quando nós olhamos para a nossa vida, muitas vezes nós estamos acreditando apenas nas estratégias humanas, acreditando que isso vai nos manter seguros, que vai nos manter estáveis emocionalmente, espiritualmente, que isso vai fazer com que as coisas fiquem no seu devido lugar. Aparentemente as coisas estarão bem, nós estaremos em fuga, nós estaremos fugindo, mas somente Deus vai conceder pleno livramento para a nossa vida. Esta é a convicção de Davi. O Senhor acolheu, livrou, ouviu e livrou. O Senhor poupou a vida de Davi. Então, a primeira lição para andar por fé, para descansar na graça e no cuidado de Deus é esse: estratégias humanas maquiam, mas Deus provê livramento. E isso nos leva à segunda lição.
Há várias possibilidades de fuga, mas Deus provê abrigo. É interessante o jogo de palavras que eu coloco aqui, mas só para a gente entender. Fuga, você está sempre fugindo. Abrigo, você encontrou um lugar. E Davi, ele poderia andar apenas com fé. E aí talvez ele se esconderia apenas em lugares. Lugar religioso, ele vai até Nob, que era o lugar do tabernáculo, que era o lugar que o sacerdote Aimeleque o recebe. Então ele vai procurar uma fuga na religiosidade. Ele vai buscar uma fuga naquilo que ele poderia, talvez, se esconder por um tempo. E eu percebo que muitas pessoas elas correm atrás da religiosidade nesse momento de sofrimento, de angústia, de incerteza. Muitas pessoas têm tentado se esconder na religiosidade. Mas, queridos, não apenas não no interesse de andar com Deus, andar por fé, mas apenas com fé. Eu vou confiar nisso, vou confiar naquilo, vou depositar a minha confiança nessa imagem, escultura, vou depositar a minha confiança apenas numa liderança, vou depositar uma confiança na fé alheia. Mas apenas um lugar, apenas mais uma fuga que Davi faz. Tanto que apenas um lugar de passagem. Ele sai da presença de Saul, ele vai até a presença de Emelec, ele sai da presença de Emelec, vai na presença de Aquis, e da presença de Aquis ele vai até a caverna. Um lugar inesperado. Ele vai com a sua fuga, ele procura um lugar inesperado. Quem procura abrigo na casa do rei inimigo? O rei de Golias, o rei que era o rei dos filisteus, que era inimigo do povo de Deus. Ele então toma uma decisão: eu vou fugir para lá, talvez ninguém me reconheça, ninguém saiba quem eu sou, e eu vou viver tranquilo e protegido naquele lugar. É uma posição, é uma possibilidade de fuga. Um lugar bem elaborado. Ele vai para uma caverna chamada Caverna de Adulão. Ele vai para um lugar bem elaborado. Aqui nesse lugar ninguém vai me achar. Aqui eu vou estar bem escondido. Queridos, se ele andasse com fé, ele iria apenas continuar fugindo. Davi trocava de lugar, mas não encontrava abrigo para seus medos. Já percebeu que a fuga sempre é um destino contrário do medo? Eu tenho medo dessa realidade. Eu sempre vou fugir por uma outra realidade. Então eu sempre estarei fugindo de algo que está dentro de mim, que é algo que faz parte da minha vida. E aí então, se Davi andasse com fé, a vida dele seria uma constância fuga, porque ele fugiria dos seus próprios medos. Ele encontraria lugar para a sua vida, porém os seus medos não seriam abrigados. Isso é andar com fé. Mas Davi decide andar por fé. E aí, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Aqui então mostra que há várias possibilidades, mas somente Deus provê abrigo no tempo de sofrimento, no tempo de angústia. Somente Deus provê este acolhimento que nós precisamos tanto. Olha que interessante. Ele faz um desafio, prova, provai e vede. Coloque Deus à prova. Ou seja, tenta colocar a sua vida, experimente o cuidado de Deus. Experimente esse milagre de Deus na sua vida. Procure buscar em Deus o refúgio. Pare de tentar achar fuga em tantas outras coisas. Pare de depositar a confiança em tantas outras realidades. Pare de tentar maquiar a situação. Pare de tentar achar refúgio em outras realidades que não vai ter. O medo sempre vai ficar. Mas nós só encontraremos abrigo apenas na presença de Deus. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Davi ele se esconde na casa de Jonatas primeiro, depois ele se esconde em Aimeleque, ele se esconde no rei Aquis, ele se esconde na caverna de Adulão, mas ele só encontra abrigo na presença de Deus. Queridos, isso é andar por fé, é saber que nós temos várias possibilidades de fuga, mas a vontade nossa é encontrar um lugar que nos abrigue, que nos acolha, que seja aconchegante e realmente uma proteção para a nossa vida. E ele vai dizer: provai e vede que o Senhor é bom. Mas a terceira lição: há várias formas de cuidado, mas Deus provê os meios. Eu sempre falo isso, que quando Deus cuida da gente, Ele cuida de várias maneiras.
Quando eu estou com pessoas, eu falo que Deus cuidou do nosso coração através das pessoas. Então Deus ele faz sempre a maneira dele para cuidar. Há várias formas que Deus cuida da gente, mas esse cuidado de Deus, essas várias formas de sermos cuidados, é Deus o provedor de tudo. Se Davi andasse com fé, ele acreditaria que apenas Jonatas que lhe deu sobrevida. Foi Jonatas que livrou da vida das mãos de Saul. Foi amizade com Jonatas. Se não fosse a minha amizade com Jonatas, eu não estaria mais aqui. Querido, se ele andasse com fé, ele acreditaria que ele foi cuidado por Jonatas. Se ele andasse com fé, ele acreditaria que Aimeleque é que deu condições de ele lutar. Porque Aimeleque deu a ele sustento, deu alimento, e também deu a espada que era de Golias, dando a ele uma condição de agora sair para a batalha. E aí, se ele andasse com fé, ele continuaria acreditando que Aimeleque foi que deu a ele um cuidado especial. Família e amigos, a estabilidade emocional. Quando ele vai para a caverna de Adulão, ele tem dois encontros importantes. O texto fala que família chegou e também os amigos, homens de toda estirpe, homens de vários lugares, se aproximaram e se juntaram a Davi. E ali talvez ele encontrou naquele momento a estabilidade emocional e talvez ele colocasse apenas nessas pessoas o cuidado. Davi viveria uma eterna estabilidade física e emocional. Se ele apenas olhasse essas pessoas e elas, a partir delas, o cuidado, queridos, e apenas focando nelas e nas circunstâncias, ele viveria uma eterna estabilidade física e emocional. Já percebeu que quando nós depositamos a nossa confiança de cuidado em pessoas, em circunstâncias, em situações, quando as pessoas nos traem, nos abandonam ou não correspondem à nossa expectativa, nós ficamos mal emocionalmente? Ou quando a situação que nós esperávamos que daria certo, o trabalho que daria certo, o salário que aumentaria, aquele dinheiro que chegaria, a saúde que estava estável, e de repente essas coisas começam a desmoronar na nossa vida, e nós vemos uma constante e eterna instabilidade física e emocional. Então, quando nós andamos com fé, nós acreditamos apenas que isso é o meio que estamos sendo cuidados, e eles são os seus próprios provedores. Mas quando nós andamos por fé, nós sabemos que foi Deus que provê os meios. Olha o que diz: mas são muitas as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Aimeleque foi fundamental na vida de Davi? Foi. Jonatas foi fundamental? Foi. Os amigos e familiares que se aproximaram dele foi fundamental? Sim, foi. Mas tudo isso foi providência divina. Foi meios pelos quais Deus escolheu cuidar de Davi. Foi meios pelos quais Deus providenciou aquilo que Davi precisava naquela circunstância. Queridos, nós precisamos aprender isso na nossa vida, que tudo que acontece ao nosso redor são meios que Deus usa para nos abençoar, meios que Deus usa para prover o cuidado sobre a nossa vida. É Deus sustentando a nossa força, é Deus suprindo as nossas necessidades, é Deus fortalecendo a nossa caminhada, é Deus reavivando e despertando a nossa esperança. Então, se nós queremos andar por fé para descansar na graça e no cuidado, lembre-se disso, que Deus vai prover os meios para que nós sejamos cuidados por Ele. Deus vai colocar o pão à nossa mesa, Deus vai cuidar da nossa saúde, Deus vai restaurar o nosso casamento, Deus vai cuidar dos nossos filhos. Os meios Deus vai prover o tempo todo. Queridos, andar por fé para descansar na graça e no cuidado de Deus é entender que Deus provê o livramento, Deus provê o abrigo e Deus provê os meios. Nas palavras do salmista, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Quem reconhece que Deus é o provedor do livramento, do abrigo e dos meios, esse se quebranta na presença de Deus, esse se derrama na presença de Deus, esse busca de todo o coração, ele clama como aflito na presença de Deus, e Deus vai cuidar, e Ele vai dar muito mais do que nós precisamos, Ele vai dar a presença dEle. Olha o que diz o texto: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado.
perto da gente. Deus está do nosso lado, livrando, nos abrigando e dando os meios para que o cuidado dele seja derramado sobre a vida de cada um de nós. Nesse tempo de pandemia, nós temos a escolha. Andar com fé é confiar em nós mesmos e naquilo que os nossos olhos podem ver. Mas isso tem nos feito estar cansados e sobrecarregados. Mas quando nós estamos em meio ao caos, nós podemos escolher andar por fé. E quando nós escolhemos andar por fé, nós depositamos a confiança em Deus e assim nós descansamos na graça e no cuidado de Deus. Queridos, focando na pessoa de Jesus, trazendo esse contexto do Salmo para a realidade da vida de Jesus, esta palavra que ele disse aos seus discípulos, o momento que ele conclui uma conversa dizendo que ele voltaria para junto do Pai e os discípulos ficariam. Bate um temor no coração dos discípulos. E Jesus fala para eles que eles enfrentariam perseguições, eles seriam muitos deles condenados à morte, e Jesus não estaria mais fisicamente com eles. Jesus conhecia o temor do coração deles e sabia que eles precisariam aprender a andar por fé em meio ao caos. E Jesus termina essa conversa com eles dizendo: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, nós experimentaremos a paz, mesmo em tempos de caos. Quando nós escolhemos andar por fé, é o que Jesus está dizendo aqui: no mundo passais por aflições. Esta é a certeza. Que andar com fé nos leva a acreditar que isso não existe. Mas andar por fé, nós conhecemos o que a palavra do Senhor diz, e ela nos diz que nós passaremos por aflições. Mas em meio às aflições, andar por fé é saber que nós teremos bom ânimo. Por quê? Porque Jesus venceu o mundo. E aí nós temos a plena certeza que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Queridos, que nós possamos aprender a andar por fé e poder descansar na graça e no cuidado de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, que Deus guarde o nosso coração e a nossa mente e possamos o tempo todo andar por fé, em meio ao caos, para descansar na graça e no cuidado de Deus. Quero convidar você para um momento de oração e de entrega total na presença de Deus, reconhecendo que Ele tem sustentado a nossa vida. Vamos orar? Pai, diante da Tua presença, Deus, nós agradecemos. Agradecemos o Teu cuidado, o Teu amor, a Tua graça, e podemos experimentar o tempo todo esse livramento que o Senhor tem nos dado, e esta paz que excede todo entendimento. Eu peço a Deus que o Senhor cuide de cada pessoa, Deus, neste momento está no culto com a gente, ou que vai assistir essa mensagem em outro tempo. Que o Senhor esteja, Deus, derramando paz, dando a convicção que o Senhor está cuidando de nós em todo o tempo, e que a graça e esse cuidado é a razão pela qual nós experimentamos a paz que excede todo entendimento. Vivemos sim tempos de aflições, tempos de angústias, tempos, ó Deus, de tristeza. Mas, ó Deus, nesse meio tempo de caos, nós podemos escolher andar por fé. Como aprendemos domingo passado, andar por fé é manter viva a esperança. E hoje, ó Deus, andar por fé é a certeza, ó Deus, de poder descansar no cuidado e na graça do Senhor. Que assim seja sobre a vida de cada um de nós, ó Deus. Pai, derrama esta paz no coração de cada um de nós e nos ensine o tempo todo a não trazer a confiança de andar com fé, depositando a nossa própria força, confiança em nós mesmos e tentarmos ser perseverantes. Porque o momento a força vai, a esperança se perde, e aí, ó Deus, nós não sabemos para onde ir. Mas quando entendemos que andar por fé é tirar os olhos de nós mesmos e olhar diretamente para o Senhor e confiar na Tua graça e no Teu cuidado. Que assim seja sobre a nossa vida, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus. Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a presença, a unção, o consolo, o poder do Espírito Santo de Deus, e esteja sobre nós, Igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe muito
a sua vida, que Deus nos guarde debaixo do paternal cuidado dele, e lembre-se, ande por fé, para que você possa descansar na graça e no cuidado de Deus. Deus abençoe, uma boa semana, amo vocês e fiquem com Deus.